Olá, mamães, de volta, estou de volta, depois de 4 programas, várias tretas e rolés apocalípticos, estou de volta. Não saí, porque muitas pessoas falam assim, você saiu do Mamãe Superpod? Não saí. E hoje eu vim com muita oração, muita reza, né, amiga? Porque tô passando por uns problemas aí que chega na véspera e não consigo vir, mas estamos de volta. E estou eu aqui, Paula, mãe de 3, todo mundo lembra, né? Sara, Mariana, Gabriela, minhas amigas. Fala aí, Ale. Alessandra, a mãe da Giovana e da Juliana. E Flávia, mãe da Valentina e da Anabela. E hoje a nossa convidada é a Elizabeth, que é a mãe da Luísa. E a mamãe de hoje, Superpod, é a mamãe fisioterapeuta. A Luísa está assistindo. E a nossa mamãe Superpod de hoje é uma fisioterapeuta. E ela vai contar aqui coisas que estávamos conversando ali, que eu fiquei até assim, eu não fazia nada disso. Eu não sabia nada disso. E a nossa fisioterapeuta pediátrica vai aqui nos falar o que aconteceu primeiro, a fisioterapia ou a maternidade? A fisioterapia. Eu me formei e só depois de 14 anos que eu fui mamãe. Aproveitou bem. Aproveitei bastante. Mas, sem dúvida, a maternidade me tornou uma pessoa melhor e, com certeza, uma profissional muito melhor, com outro olhar, né? Sim. Com mais empatia, podendo se colocar na posição do outro. E a maternidade, mesmo sendo uma maternidade típica, me trouxe vários desafios e que hoje eu consigo entender e eu consigo ajudar outras mães. Vários desafios que eu passei com a Luísa, hoje eu consigo me colocar no lugar das outras mães e poder conciliar. Claro que assim, ao longo desse período eu fiz vários cursos extra, formação da fisioterapia, cursos de paternidade também, que me ajudaram muito. Como assim, na curso condição de paternidade? É pela Universidade da Família, um curso de formação para poder ajudar pais, desde preparando a chegada do bebê até a adolescência, até alcançando o coração do adolescente. Mas pais, quando você diz pai e mãe. família? Família ou família, de um modo geral. Sim, entendi. Né? Ou mães, ou só pais, Entendi. ou em famílias, de um modo geral. E hoje nós também fizemos a formação, baseado nessa linha da Universidade da Família, para lidar com famílias atípicas, auxiliando pais também atípicos. Então, é muito valioso e agregador para essa trajetória, não só no momento do atendimento na área técnica, mas porque assim, nosso espaço ele visa receber desde bebês até a adolescência, mas cuidar também desses pais, dessas famílias, dos cuidadores que chegam até nós. Até porque, assim, a gente estava conversando um pouquinho, né? A fisioterapia ela vai além do consultório. É importante que a continuidade né? Em casa. Esse tripé, família, paciente e terapeuta, ele é de total importância. Não tem como abrir mão. Senão você não consegue um bom resultado. O tratamento. Isso faz parte do tratamento. Faz parte. Até porque eu costumo também dizer, a gente estava conversando um pouquinho, né? 1 hora em relação às 23 horas dessa criança é totalmente desproporcional. Sim. E não necessariamente a fisioterapia fica como exercício, mas ela faz parte da rotina, da orientação. Um momento, né? A criança foi ali, fez o exercício, parou, a vida que segue. O aprendizado ele vai acontecer exatamente nas outras horas, na atividade diária, dia a dia, né? do dia a dia. E não precisa essa mãe também, eu vou ser sobrecarregada e preciso fazer exercício. Não, na hora do carregar. Como você vai carregar o seu filho de forma adequada? Vai colocar num carrinho? Vai colocar no carrinho de forma adequada, vai dar banho de uma forma assim lúdica, claro, não fica aquele rigor, aquela regra, aquela tensão, vai ser prazer, mas flui, então vai tomar um banho de uma forma lúdica, até porque assim, nós não estamos falando só de um ser motor, né? Estamos falando de um ser cognitivo, sensorial, aprendizado, em todas as áreas, o emocional, todas as áreas. E a verdade é que a gente não tem essas orientações assim, de maneira
clara. A gente Não. tem orientações da avó, da tia, da É. mãe da gente, de que como que tem que botar para deitar, que tem que ficar de bruços. Nossa, mãe, porque Tem que senão ficar de fica muito bruços. susto. Como que carrega o neném? Não pode ser assim, não pode ser assado. É. A gente não sabe de fato como fazer. A gente vai fazendo. E o pediatra também dá os Pedala pitacos. Porque É. também não é o profissional que deveria estar dando as recomendações. Eu costumo é bem dizer difícil. que... Você acha que isso acontece, essa continuidade de intuições, né? Que a gente vai meio que na intuição É. materna. Quando você né, se Intuição. torna mãe, Uhum. você... E no pitaco dos mais não velhos. tem- É, não, já- sim. Mas Sempre tem um você acha pitaco, que o né? fato Sempre tem. dos nossos filhos não serem atípicos, isso impossibilitou uma indicação ao fisioterapeuta? Eu acredito que sim. É algo que é importante ser falado, porque a fisioterapia ela não atua somente quando a doença está instalada. É isso que Nós eu tô atuamos de percebendo. forma preventiva. Sim. Mas, infelizmente, ainda não temos essa cultura. De inserir a Inserir. fisioterapia né, num contexto multiprofissional. Né? Exatamente. Eu costumo dizer que toda criança tinha que ter um fisioterapeuta para chamar de seu. A família, digamos assim. Porque saiu dessa Todo indivíduo, né? maternidade... Todo indivíduo deveria. Saiu da maternidade, nós conseguimos orientar a amamentação, porque às vezes a análise do freio, porque a gente encaminha para o dentista, para uma fono, porque é importante também essa equipe multidisciplinar. Mas aí nós vamos perceber, às vezes, que não está pegando o seio de forma adequada. O bebê que só prefere mamar de um lado e a gente já consegue diagnosticar ou avaliar se existe realmente um torcicolo. Porque isso vai impactar em todo o desenvolvimento desse bebê. Se ele só fica para um lado, a simetria craniana, a simetria do tronco, aí não fica de bruços, não faz o tummy time, não senta na hora de comer. Então, nesse início... O que é o tummy time? Tummy time. Tummy time é o tempo de barriga para baixo. É o tempo de bruços. E muitas vezes, agora com a Organização Mundial de Saúde, que orientou os bebês dormirem de barriga para cima, que deve sim dormir de barriga para cima, mas os pais deixam as crianças maior parte do tempo de barriga para cima quando eles estão acordados. Quando o bebê está acordado, ou até mesmo ao longo do dia, supervisionado, ele deve passar pelas outras posturas, para a criança poder vivenciar experiências. Tanto uma quanto outra. As Não minhas ficar. filhas, eu botava sempre para dormir de bruços, gente. De bruços. Rostinhas de arara. Pois é. De ladinha. Assim. Que a criança consegue vivenciar muitas experiências e ganha muitos componentes motores, sensoriais também, no Esse não é o toque. correto. Não é o correto, não. Barriga para baixo, não. Dormir de barriga para baixo, não. Mas quando, ao longo do dia, de forma supervisionada por um adulto, ficar de lado, ou dormir de lado, ou dormir de barriga para cima, você consegue ainda evitar riscos. O ideal é que não. É que a criança seja colocada quando estiver acordada, até para ela poder se estimular, trabalhar grupos musculares, ativar grupos musculares importantes. Entendeu? E vai ser uma sequência, porque o desenvolvimento é uma engrenagem. Sim. O que ela ganhou em um mês, ela vai aplicar no outro mês para soma. desenvolver, vai somando. somando. Somatiza. Não é aquela coisa, ganhei e vou executar tal tarefa. Não, é uma engrenagem Desenvolvimento de ganhos. de ganhos, exatamente. Aí agora vamos falar exatamente o que é tummy time. Porque assim, eu tive várias épocas de mãe, né? Fui mãe em 97, depois fui mãe em 2014, depois fui mãe em 2020. Mas eu, assim, com esse nome específico, eu não lembro de ter Isso feito surgiu isso, não. agora, esse nome, Não, já assim? tem Mas a partir de bastante quanto tempo, assim, de quando, assim, que isso começou a ser o mais tummy divulgado? time, É. até mesmo. Que a gente não ouviu falar nisso. Não, mas Gente, eu era pra ter desculpa, ouvido, ouvi né? No falar último. disso Na hoje. última era. Não ouvi Não, falar. nunca ouviu falar. Nessa Nunca não, tinha nesse ouvido nome. falar. Tummy não. time, Não. normalmente é o tempo de barriga Não é que para a gente baixo. é da saúde. Não, a gente ouviu do pediatra, assim, A tem que botar de organização, bruço, bota um porque brinquedinho normalmente na o pessoal frente. fala bruços, não fala tummy time. Mas assim, não Entendeu? havia assim, tem que ser tanto tempo por dia, ou
É assim? Então, é isso que não é tanto tempo por entendi. dia. É na rotina. O bebezinho recém-nascido, você pode colocar de bruços no seu peito. Você pode colocar de bruços segurando ele por no aqui, colo que com é um pano mais filezinho. inclinado. Agora, tá, então, mas para que precisa do fisioterapeuta? Nós vamos orientar como colocar. Porque muitas das vezes se coloca, mas coloca a criança de forma assimétrica, um braço para baixo, a criança torta. Isso verdade. vai gerando compensações musculares. E aí a criança, quando realmente precisa ficar de bruços, ao invés dela levantar de forma reta, ela vai levantar com uma inclinação lateral. Por isso, muitas mães falam assim, meu bebê não gosta do bruços, porque ele não fez a transferência adequada. O bebê nasce igual um sapinho, digamos, assim. Todo encolhidinho. Todo com a flexão fisiológica, todo encolhido. À medida que ele vai chutando, usando as pernas, ele vai tirando o peso da cabeça, da região torácica aqui, e trazendo para a região do quadril. Isso faz essas transferências de peso, base de suporte bem adequada, o uso da força, faz o bebê aprender a ganhar os músculos, ativar os músculos de forma adequada. Quando isso não acontece, existe uma desarmonia. Então, o bebê não vai ter prazer. Imagina muito peso, o bebê com 3 meses ainda, muito peso nessa região da cabeça e do tórax. Nem a gente aguenta. Ele não vai aguentar, não vai ter prazer. Então, para não chorar, as mães colocam de lado ou de barriga para cima. E aí gera uma alteração nessa engrenagem. Então, não é 1 hora por dia. É no colo, é num banho, é na perna, é no peito. Qual é o pai que nunca gostou? Todo pai tem foto do bebê deitado, ele deitado e o bebê aqui em cima. Às vezes Já tá valendo, né? Já é um tummy time. Fizemos time time, sem Isso. saber. Sem saber. Entendeu? É porque assim, o nome em si, As minhas às vezes dormiam, não então, é. tá aí. Isso. Então, o nome em super si, familiares. ele não é tão divulgado. Super. Após até a pandemia, com artigos saindo falando dessa, até um pouquinho antes, falando de dormir de barriga para cima, foi mais difundido. Mas até então era o bruços. O nome em si não é tão divulgado. Eu só vi isso depois que minha filha já estava andando. Então, eu falei, perdi a chance, né? E uma já está sem nem... E tem importância também, né? De transicionar do aprender a sentar, né? Isso é muito importante. Eu acho que eu botei sentada, eu não lembro. Não faz muito tempo mas eu não consigo lembrar. porque Mas é tanta como que coisa. funciona? Como que é o ideal? A gente espera que o bebê sente sozinho? Sozinho. Mas como Passe para o sentar. como que isso acontece? Por quê? assim? Então, o bebê ele nasce com essa flexão fisiológica. Então, ele nasce com o maior peso na cabeça e vai com o chute, ele vai fazendo transferência de peso e vindo para o quadril. Quando ele começa a se empurrar, já ouviram falar da esfinge? Que na realidade não é esfinge, né? É a extensão do cotovelo. Quando o bebê está se empurrando, ele está trabalhando vários grupos musculares. O tríceps, o peitoral, o abdominal, dentre outros, transferindo o peso lá para o quadril. Quando ele se empurra aqui, e aí depois vem o pivotear, que ele começa a trabalhar a flexão lateral. Daqui a pouco ele está aprendendo, está se empurrando e passa para o sentar. Gente, eu acho Isso, que eu então, Costuma uma acontecer engrenagem. mais ou menos O sentar de a acordo com partir o padrão. do 6º mês, que é quando ele já tem, ele sai desse plano, de um plano frontal e sagital, só esse movimento aqui, o lateral, e começa a trabalhar no plano transverso. Então, ele prepara o bebê para o sentar. Só o que acontece? Muitas vezes, com 3 meses, você vai dar a mãozinha para o bebê vai tentar sentar. Então, o pai acha, ou a mãe, Que já está sentado. que já está pronto. Pega o bebê e coloca sentado. O bebê sentado, ele está igual a mim aqui, só nesse plano. Por isso que você bota Ele não sentado, ele cai, porque ele ainda não tem componentes musculares, ainda não trabalhou, por exemplo, os oblíquos, para equilibrar o tronco e dar estabilidade. E aí, faz mal fazer isso? O bebê não está pronto. Ele não está pronto, mas então ele não tem faz componente. mal, vai dar um problema? Se você maior fizer carga na coluna. O bebê, Entendi. muitas das vezes, por não ganhar esses componentes que vai permitir, porque depois que o bebê sentou, o que o bebê faz? Ele vai para o lado.
O bebê que foi colocado sentado não ganhou esse grupo muscular. Então, ele não está preparado. Ele vai sentar e vai ficar. É o que a gente chama do bebê estático. E emocionalmente... não é só motor. Porque emocionalmente, esse bebê, às vezes, morre de medo de sair. Porque não trabalhou componentes vestibulares, sensoriais, equilíbrio. Então, ele vai morrer de medo. Vai ser aquele bebê Às que vai vezes ser até já colocado caiu sentado. e, sei lá. Não, geralmente Não a pessoa gostou, bota, chorou. aí a criança que não tem condição, ela vai para um lado. Então, vai pra é um outro. Lembrando aqui bebê que eu tenho que- foto da Bebel com 5 meses. A Com uma almofadinha aqui, ó. A Que aí ela partir do ficava 5º mês, o 5 bebê já meses. pode ser colocado com um apoio. Eu botava uma Supervis- almofadinha, um de cada lado, e ela ficava assim. E é importante falar, porque às vezes também as mães fazem isso e o brinquedo fica aqui na frente, ó. O bebê vai continuar fazendo isso. O interessante é quando você coloca o brinquedo ao lado, para estimular a criança a começar a fazer essa transição do sentar para o sair. Porque às vezes o bebê fica com tanto medo, eu já recebi vários bebês. Infelizmente, às vezes a gente recebe bebês tardiamente. Hoje a gente já consegue, com a prática, né, assim, parceria de alguns pediatras, receber esses bebês de forma mais cedo para trabalhar no momento ideal. Mas quando o bebê chega para mim, às vezes, com 7 ou 8 meses, não tendo trabalhado toda essa engrenagem, olha o quanto ele já perdeu. É um bebê que chora, porque ele fica inseguro em sair do lugar e fica dependente emocionalmente dos pais. Então, assim, tem vários impactos, além do motor. Nossa, até dependência emocional. Dependência emocional, porque para o bebê sair dali, ele chora, Precisa estica o da braço mãe. e precisa do cuidador. É. Então, é importante, sim, estimular, orientar. E quando você vem estimulando esse bebê na rotina diária, uma coisa muito interessante é a troca de fralda. Quantas vezes você troca de fralda do seu bebê? Então, na troca de fralda, você já virou de lado, você já pega pelo bebê, pelo tronquinho, já começa a treinar a passar para o sentado. Você já está estimulando no dia a dia, na rotina desse bebê. Então, fica leve e você não percebe. Então, por isso é importante essa orientação e porque quando as mães chegam ao consultório, já assim com o bebê recém-nascido, na maioria das vezes elas não precisam de uma intervenção. A gente trabalha com mentoria, você vai orientando cada etapa do desenvolvimento. Não necessariamente precisa ter um diagnóstico ou ser um bebê atípico. O bebê típico pode passar por esse acompanhamento que vai ser leve, como vocês falaram aqui, né? Eu não tive orientação. Então, olha, você empoderar essa mãe de saber segurar, saber carregar. Você otimiza, né? Otimiza e fica demais. leve. Como eu Sim. queria. E a criança Fica leve. fica... Sabe, tem Ela esse já fica conhecimento, autônoma, né? mas Podemos, mais Com rápida, certeza. né? muito. A autonomia da Poderíamos ter criança. feito Poxa. tão mais, né? Tanta coisa. Nós estávamos Perdemos conversando. tanto, né? Nós Por falta de informação. Falta de Informação. informação, Informação. E às vezes as mães também, algumas famílias falam, mas eu fiz e deu certo. Mas eu recebo também no consultório muitas crianças mais velhas com alterações assim de equilíbrio, alteração de participação por um desalinhamento, porque não fez não passou por determinada Como assim engrenagem. participação? Participação é a experiência que a criança tem na vida social dela. Um exemplo é para o dentista. É a criança ir à casa do amigo e escovar dente, ser independente. Um exemplo, a criança ir almoçar fora, almoçar num restaurante. Ou então almoçar num piquenique. É a criança saber ser independente, ter a experiência dela, sensório, motor, em todos os componentes. Até dentro de Autonomia. sala de aula, né? Sim, sim. Ela ter a interação dela com o meio. Se não tiver, Se tiver quebrado etapas. Normalmente as crianças têm. Eu recebo crianças assim, ela não gosta de participar de um esporte porque ela tropeça muito, ela cai, ela não tem equilíbrio. E às vezes é um desalinhamento, entendeu? Muscular. É um desalinhamento, porque com essa questão que eu expliquei do bruços, do bebê trabalhar o bruço, quando o bebê nasce com as perninhas todas juntinhas assim, flexão. À medida que ele vai chutando, ele vai alinhando. Aí passa por um momento, quando ele sai do sentado,
para o engatinhar, uma perna fica rodada para fora e a outra para dentro. Quando ele vai para o outro lado, vira. É a dissociação dos membros inferiores, as E é bonitinho alternâncias. também quando o bebê está engatinhando, né? E ele para e se joga para trás e senta. E fica Isso. durinho ali. Aí E já aí tá ele está com fazendo equilíbrio bom, né? transições, Gente. equilíbrio, trabalha em outros planos. Ele está trabalhando o fêmur, esse osso aqui, ó, da perna, no quadril ali. Aí está tirando aquela postura totalmente de abdução e rotação externa que fica para fora, igual uma postura de sapinho. Ele está alinhando. Então, o bebê, na engrenagem, ele vai fazendo todo. É um movimento assim encantador. Quando a gente Verdade. estuda eu tô mesmo. imaginando. Muita fofura. As Se eu fofuras. soubesse, eu teria trago um filme e passava Ah. aqui. Mas é muito interessante. Então, quando o bebê não alinha isso, ele vai ficar mais velho ou com a perna para dentro, ou com a perna para fora, ou igual nós estávamos falando, sentando em W, porque o W é uma consequência desse desalinhamento. Não é um problema. É porque provavelmente tem algum desequilíbrio O muscular. interessante disso é que o bebê, né, ele sai dessa fase, ele começa a engatinhar, aí ele consegue se fixar depois sentado sozinho, e depois ele percebe que ele já está pronto para andar. A gente tem, né, eu lembro das já vai minhas filhas. subindo, Vai segurando nas coisas para ficar em e pé. vai se aí puxando. vai se... Isso. E aí se estabiliza em pezinho. Aí começa a andar segurando de ladinho. Aí vai para um Isso. lado, vai para o Isso aí, outro. então, o padrão para sentar seria a partir dos 6 meses. A Sozinho. partir, Sentar sozinho. a partir E de... tem um limite Tem que a gente algo deve que é ficar patológico? preocupado. É. Até que idade? Não Até sentou, quando já isso tem aí que... era para Aham. ter sentado. Isso. É importante vocês falarem, porque assim, os marcos motores, eles só servem para nortear. Eles não devem ficar fixos. Então, assim, não sentou com 6 meses, ainda não é um problema. Entendi. Vai depender da experiência que o bebê está tendo, dessa engrenagem. Por quê? O Se não estiver tendo desenvolvimento... estímulo, né? o desenvolvimento motor, ele é meio linear, digamos assim, ele é meio previsível. Mas o ritmo, de acordo com o ambiente, com o estímulo, pode variar. Por isso que diz. Aí tem que tomar cuidado, porque muitos falam assim, cada bebê tem seu tempo. Não é cada bebê tem seu tempo, cada bebê tem um ritmo devido aos estímulos. Mas existe uma janela. Eu não posso tolerar que um bebê não sente já no 3º trimestre, lá para 9, 10 meses. É porque Já. tem que ter introdução, Entendi. né, alimentar. Tem a introdução alimentar, que tem que ter uma estabilidade do tronco. Mas a introdução alimentar começa aos Com 6 6 meses. Então, Isso, imagina com porque, 7... teoricamente, ele tem que estar sentado Pra para poder comer, comer. né? Não, existe uma janela de oportunidade aí, é um período que é tolerável, porque senão já começa as red flags, né? As bandeirinhas vermelhas ali que a gente tem que ficar de olho. Muitas Sabrina das fala vezes... bastante red flags. Oi? É, A ela Sabrina, gosta nossa de falar. nutri, a nutri que Isso. teve aqui. Muitas das vezes tem bebês típicos, mas que não tiveram esse estímulo, um ambiente adequado e um ritmo adequado, uma vivência adequada, e não sentam, não passaram para o sentado, então precisam de estímulo. Aí, normalmente, na introdução alimentar, eles procuram um fisioterapeuta porque aí precisa. Então, existe uma tolerância. Por volta, assim, no 2º trimestre, já temos um bebê mais curioso. No 3º, que é esse do engatinhar, já é um bebê explorador. E outra coisa que você falou que é importante a gente alertar, que do período do bebê engatinhar até o bebê ficar em pé, Muito rápido. todos os pais, é rápido, e todos os pais pensam assim, vou colocar para andar, meu bebê tem que andar. Mas existe um período que é muito importante, que é o período do bebê explorador, que quando ele sai do engatinhar, ele tem que escalar. Ele não passa direto empinando as 2 pernas, porque ele precisa alternar as pernas, ele precisa escalar. Os braços, né? Os Força nos braços, é o que a gente chama dessa sinergia desses componentes. Uma outra coisa que é importantíssima, além da marcha lateral, que pouco se fala, é o agachar. O agachar, ele modela todo esse membro inferior para o alinhamento, para quando ele ficar em pé, ele não ficar com a perninha ou para fora ou para dentro. Então, os pais E é pensam muito assim, frequente a vou gente ver o bebê colocar... agachadinho, né? Eles brincando, gostam, agachadinho, fica ali, e os pais querem, anda, mas é um período importante, não, a marcha acontece até os 18 meses,
Então, não se preocupe, porque às vezes eu recebo também lá no consultório, 13 meses, doutor, ele não anda. Calma, vamos ver a qualidade desse movimento, o que trouxe esse bebê, as experiências que trouxeram esse bebê até aqui, como está a qualidade desse movimento, por que que ele não está fazendo, quais são os grupos musculares e os fatores, entendeu, externos que estão impactando para que ele não está fazendo, porque às vezes é falta de estímulo ou falta de orientação, de alinhamento. Tem bebê que fica muito no carrinho, tem bebê que fica muito no colo, Sim. né? Ou fica, deixa no carrinho para não ficar mimado. Ou Tem então aqueles que a mãe ou a Chiqueirinho. cuidadora fica com medo de deixar cair e fica se Aí protegendo o essa tempo criança vai todo, né? como? Melhor coisa é um tapetão no chão, né? Então, tem os bebês que a gente chama de bebê containers, que eles ficam só nas cadeirinhas, só no carrinho ou só no colo. Tudo é bom, mas tem que ter um equilíbrio. Sim. Um bebê que não tem oportunidade de variar as posturas, de experimentar esse sobe, desce, ou botar a perna, ou andar de lado, se empurrar, ou sentar, aí uma hora senta só num plano, outra hora senta de ladinho, outra hora fica de gato, ele não vai conseguir ter qualidades musculares e alinhamento. São os bebês com tênis e nós já vimos que ele impacta não só no motor, mas no sensorial e no cognitivo, que é aquele bebê que colocou ali, não sabe sair, ele vai depender de um adulto emocionalmente. Então, isso tem que ter um equilíbrio. E é importante também a gente, assim, ressaltar que, às vezes, assim, essa criança que também só fica no chão, se é uma criança atípica, às vezes o chão não é tão favorável, porque não vai permitir com que esse bebê desenvolva, porque ele tem algumas limitações. Então, uma postura mais alta, como colocar mais elevado ou com alguns recursos, vai facilitar o desenvolvimento desse bebê. Então, é individualizado para cada criança. Muito individualizado. Porque um bebê atípico, provavelmente ele talvez não vai ter a mesma engrenagem de um bebê típico. Então, ele não vai se empurrar, o peso vai ficar lá na cabeça. Eu acho que é individualizado no caso da criança típica, né? No caso da criança típica, não. Até mesmo a criança típica, ela precisa de um olhar, porque um não faz o bruços, não faz o tummy time, porque tem uma necessidade, o outro não faz o tummy time, porque tem outra necessidade. O importante é a gente olhar para a criança e não para a deficiência. É olhar cada um e entender qual é o grupo muscular, o que está impedindo ele de executar tal habilidade. Isso eu acho importante, porque aí a gente vai conseguir estimular cada um de uma forma adequada, individualizada. É a mesma questão dos pés. As crianças precisam de bons pés, mas para ter bons pés tem que se fazer uma análise individualizada, não é palmilha para todo mundo pronto. Porque até, não sei se vocês já ouviram falar, da CIF, é Classificação Internacional de Funcionalidade. Ela veio exatamente para a gente não focar só na doença e nem na deficiência, e sim na funcionalidade, na participação, que cada criança consegue fazer dentro das suas habilidades. E daí ela mostra que dois indivíduos com a mesma condição de saúde, vamos dizer, 2 crianças com paralisia cerebral, elas vão se comportar totalmente diferente. Então, o diagnóstico não é uma regra, não é um rótulo. Você tem que olhar para a criança. Entendeu? Eu tenho no consultório 2 crianças que têm hemiplegia, ou seja, um lado do corpo paralisado. Elas têm uma hemiparesia. Mas então, se eu fosse olhar para o diagnóstico, eu iria rotular um protocolo de atendimento. Precisa disso, disso, disso e disso. Mas são 2 crianças totalmente diferentes. Elas se apresentam de 2 formas diferentes. Uma precisa de órtese, a outra não precisa, usa uma palmilha. Uma, ela já anda, a outra não anda. A outra que não anda precisa de recursos externos. Então, assim, o foco é não olhar o diagnóstico, mesmo sendo típico,
Como eu falei, o desenvolvimento ele é linear, mas dependendo do ritmo, a sua filha teve um tipo de estímulo e a minha teve outro tipo de estímulo. Então, cada uma desenvolve. Além dos temperamentos, personalidades, da família. Então, tudo isso impacta. Bastante, né? Impacta bastante. O porquê que o bebê chora, o porquê que o outro bebê não chora. É encantador, é fascinante. Muito legal. É muito fascinante. Então, olha só. Uma pena, né, que nós não tivemos isso. Isso, aí o que acontece? A verdade é que nós não... Não, mas a verdade é que os pediatras, eu acho que não devem ter por rotina encaminhar para uma visita preventiva a um fisioterapeuta. Até mesmo porque eu acho que deve ser difícil essa tua especialidade. Não é qualquer fisioterapeuta que faz esse acompanhamento desde o bebê, não é verdade? Que os pediatras também não têm esse conhecimento. Não. Atualmente, graças a Deus, eu posso dizer que eu sou privilegiada, porque eu trabalho assim com alguns pediatras encaminhando já bem precoce. Mas a realidade é não ter essa visão. Atrás, eu acho que não tinha. Na nossa, posso dizer até pela minha filha, no período quando ela nasceu, não tinha. É porque, assim, eu acho que até dentro da fisioterapia não deve ser deve ser uma especialidade, assim, de poucos profissionais. Ou, né? O pessoal vai escolher mais a parte reabilitadora mesmo, pilates, estética, né? Ortopedia, enfim. E, então, assim, levando em consideração... levando em consideração que o médico, até hoje em dia, muitos médicos ainda não devem encaminhar, aí eu te perguntei do marco para sentar. O marco para engatinhar seria o quê? 9 meses? A partir de 7, 8, a partir de 8 meses. E para tolerar, para andar? Para andar a partir de 12 meses até 18 meses. Entendi. Porque isso, assim, é até bom pra gente. Muito novinha. Então, ela assim, não tinha a oportunidade de vivenciar essas transições, de escalar para aprimorar essa perna. Não, mas a minha andou com 11, a Valentina. Ela engatinhou, segurou. A outra que já levantou e andou. Andou. A Sara. Mas a minha mais nova foi com 1 ano e 1 mês. Bom. No aniversário de 1 ano, ela não estava andando direito. Andava assim, a gente segurando na mão. Se soltasse, ela caía. A mais velha andou com 1 ano. Começou a engatinhar, acho que tinha uns 7 meses. Engateou bastante. Começou ela mesma se posicionava de bruço, né? Que eles Ótimo. Isso. Engraçado que eles preparam e não vão. Mas na realidade, esse balancinho, eles estão trabalhando componentes musculares, sabia? Porque eu falei, tá na dúvida, filha. Eles estão trabalhando. Aí vai o ritmo. Quando eles fazem esse balancinho, eles estão trabalhando. Já viu que o quadril vai lá para trás, aí ele está alongando. Está trabalhando concêntrico. Quando ele vai lá para frente, ele está trabalhando o excêntrico, que a gente chama de quadril, de quadríceps. Está preparando abdômen, braço, peitoral. Eles estão se preparando. Eu achava que muito interessante. Se a criança ia, não ia. Ela está experimentando, porque ela ainda não tem condições. Ela realmente não sabe se aguenta. Aliás, como ela nunca engatinhou, ela não sabe o que vem depois daquilo. Ela está se preparando. Depois daquilo. Isso que é interessante. Mas realmente, nós precisamos ainda divulgar um pouco mais para que todos os pediatras pudessem assim encaminhar para uma avaliação. Quando eu recebo as mães no consultório, que elas chegam mais cedo, elas se sentem muito aliviadas, elas se sentem acolhidas. Até porque o meu trabalho... Te dá confiança para lidar com o bebê. E você recebe mães que não vieram encaminhadas? Que, de repente, perceberam, acharam que deveria levar? Porque hoje em dia o Instagram, as redes sociais, elas assim, mostram muito. Qual é a especialidade? É dela? Dentro da fisioterapia, você faz vários cursos de especialização, para vários conceitos, vários métodos para você direcionar para a pediatria. Eu fiz o Bobat, né, que é um método neuroevolutivo. Eu tenho o TheraSuite, que aí trabalha fortalecimento. Aí você tem curso de Ortiz para analisar o alinhamento. Eu tenho um curso só específico de alinhamento biomecânico no desenvolvimento motor de 0 a 1. Então, eu vou olhar cada alinhamento. Por isso que eu estou explicando assim,
se vai para frente, se vai para trás, 90 graus, a importância de sentar 90 graus de quadril, de joelho, para poder ter uma estabilidade de tronco, para poder gerar o alcance, para poder pegar. Isso que é muito interessante. Eles sentam aqui assim, ó. Não, como que vai meu alcance aqui? Você sabe que eu lembro das minhas bebês sentadas com a coluna até com o sentar é estável. Assim. É o sentar é estável que prepara para você fazer o alcance. Ficava empinadinha. Provavelmente elas adquiriram isso já lá no Bruços. Pelo que você falou, suas filhas tiveram experiência no chão. A caçula era super fofoqueira. Botava ela deitada de bruços, levantava o pescoço para acompanhar o que estava acontecendo. Então, provavelmente tiveram experiência. Porque pensam numa criança para sentar, nós mesmos. Quando eu ministro alguns cursos de orientação para cuidadores ou então até mesmo para alunos, coloco para sentar e levanta as duas pernas. Isso é biomecânica, é normal de qualquer um. Você, quando levanta as duas pernas, seu quadril vai para trás, teu tronco vai para trás, você perde a estabilidade. Então, imagina um bebê sentando nessas cadeirinhas, totalmente assim. Eles tem que pegar, porque tem que vir pegar e fazer cadeira alcance. De alimentação, que você tá falando. Não, aquelas cadeirinhas de repouso, aquelas de repouso, são que a gente falou dos containers, que eu sempre, quando chego na casa da mãe, eu falo assim, guarda pro próximo irmãozinho. Já usou. Ai, mas foi tão caro. Não, mas ela tá falando da cadeirinha de alimentação. Tem que ter um apoio pro pé. Senão a criança fica lá se balançando. Já tem, assim... Você já consegue ver até em artigos hoje a importância dessa estabilidade para pezinho, E imagina, se é importante para comer, imagina na escola. Sim. Como as crianças sentam sem o apoio dos pés e tem que fazer a escrita, alfabetizar ou escrever. Como isso impacta, porque o alinhamento do pé e essa estabilidade... Nem método libera cadeirinha sem pé? A ideia é que não, mas... Na Shopee deve ter. É isso que eu ia falar. Mas... Coisa que não passa pelo Inmetro. Entendeu? A ideia é que as crianças tivessem, a cadeirinha tivesse uma altura para que elas pudessem apoiar o pé no chão. Normalmente, assim, quando eu vou à escola que você tá falando. Em qualquer lugar, até a da alimentação ela é maior. Até para alimentação. Às vezes não dá altura, a gente tem que adaptar, ou colocar algum recurso, ou elástico, ou essas da cadeira, a gente poder colocar a criança mais para frente para ela fazer um apoio. Por isso a importância da visita domiciliar, a visita escolar. Porque, imagina, eu estou atendendo a criança 1 hora. Ela sai do consultório, fica na escola dessa forma, ou fica em casa dessa forma. No dia a dia, no aprendizado dela, ela vai sentar para comer sem um apoio. Ela vai estar na escola sem o apoio dos pés ou de uma forma inadequada. A 1 hora que ficou no consultório, ficou perdida. O aprendizado não se consolidou. Então, a importância desse... Então, na sua rotina, normalmente você faz atendimento no seu consultório e visita domiciliar ou escola? Pelo menos uma visita domiciliar e uma visita à escola. E, normalmente, eu incluo uma visita externa também, um passeio externo. Porque é onde eu consigo visualizar essa criança na participação dela, no social dela. Como sobe, como ela interage, como ela desce, como ela brinca, se ela tem habilidade. Porque, às vezes, é uma questão motora e muitas das vezes não. Uma questão sensorial, uma questão emocional. E, às vezes, o próprio pai, tipo assim... Não permite. Para não dar tempo, mas vamos embora, pega. Ou para comer, a criança está lá comendo. Muito devagar, vamos. Essa é a rotina nossa do dia a dia, né? A pressa. Então, isso tudo impacta no desenvolvimento. Elizabeth, uma coisa muito frequente, mudando de assunto um pouco, que é a pisada, né? E a gente vê o bebê com a perninha para dentro ou para fora, às vezes tem aquela perninha arcadinha. E nesses casos, geralmente, o pai acaba levando, as mães, né, acabam levando no ortopedista. Mas o acompanhamento fisioterápico também é super importante. E usa ainda aquelas botinhas? Não, né? Acabou não usa mais botinha. Normalmente, assim, dependendo da criança, aí tem toda uma análise. Se tiver realmente um desvio do calcâneo, que é esse osso do calcanhar, a gente indica uma palmilha. Porque dependendo da idade, ainda é considerado tolerável esse desalinhamento, porque a criança ainda está no aprendizado.
né? Ainda tem a questão dela ativar alguns grupos musculares e tem o desenvolvimento. Essa subida, essa descida, o cócoras ajuda muito nesse alinhamento. Então, por isso que eu falei que tudo é uma análise bem individualizada. Mas dependendo da criança, ela já tem um desnível, já está impactando na marcha, já tem, e assim, como esse pé impacta no joelho, no quadril, já temos até estudos que falam que impacta na mandíbula, na mordida, por todo o desalinhamento, a gente orienta o uso de uma palmilha. Né? Musculatura toda interligada. Todo o corpo. E origem. Exatamente. Você já leu alguma coisa sobre incidência de mordida cruzada por causa de pisada errada? Sim. Então, você acharia interessante um paciente que eu identifico a mordida cruzada, eu como odontopediatra? Passar pelo físio. Lá no consultório nós trabalhamos com engenheiro biomédico. Não faço isso, já vou te indicar, vou te encaminhar. Porque eu não, realmente... Normalmente a gente pede uma avaliação de um ortodentista quando a gente detecta, porque a gente trabalha com engenheiro biomédico. Então, ele consegue fazer a análise de marcha sem a palmilha, com a palmilha, identificar mesmo, é um programa de computação com eletrodos que a gente consegue identificar onde está o suporte de peso, onde não está, como a criança está pisando, como está impactando nas articulações superiores e fazer uma análise. É bem mais Porque normalmente a gente fica muito focado no rosto, né? Na face. Sim. Se tem respiração bucal, se tem algum mau posicionamento lingual, né, e chupeta, o dedo, se tem algum mau hábito associado que poderia gerar aquela mordida cruzada. Mas, às vezes, de fato, você se depara com crianças que não têm nenhum hábito ruim, nunca chupou dedo, nunca chupou chupeta, e tem a mordida cruzada. Pode ser um mau alinhamento postural. E a gente, como dentista, não tem o hábito do olhar para a postura do paciente. Agora você vai olhar para o pé do seu paciente. Tira o sapatinho, por favor, para eu ver. Levanta a calça, deixa eu ver o joelho e principalmente quadril. Você vai fazer isso agora. Vou. Muito bom. Vai lá no Elizabeth. E vai lá. Ou isso. Acho que é até mais fácil. Então, olha só, sendo assim, vai lá na doutora Elizabeth. Encaminhado. Porque... É importante. O impacto do desenvolvimento sensório-motor nessa parte intraoral assim, tem muita ligação. Quando o bebê começa a sentar, que ele começa a adquirir o movimento nesse plano transverso, que ele faz essa rotação de tronco, é a mesma hora que ele está pronto para mastigar, porque a língua também lateraliza. Até então, ele só está num plano frontal e sagital. A língua só fica para frente e para fora. Com 6 meses, a partir do 6º mês que ele roda, é a hora que roda a língua, lateraliza a língua. Então, quando ele fica de bruços, a língua desce, já não fica aquela língua tão elevada. O motor, ele impacta diretamente nessa parte intraoral. Eu sei porque muitas, assim, além de estudos, mas na prática diária, trabalhando assim com as dentistas, assim, encaminhando. E fono, quando a criança chega, principalmente para um trabalho respiratório e para fala, eles precisam de todo esse trabalho global. E assim, lendo artigos, atualmente eu já consigo ministrar aulas para grupos de pós em nutrição, grupos de pós em fono, para exatamente ampliar o olhar desses futuros profissionais, exatamente para olhar a criança como um todo. Às vezes você está olhando a boca e as coisas fazem sentido, né? Que o bebê entra na fase mastigatória aos 6 meses, né? É quando ele entra no plano transverso. E a mandíbula, ela trabalha em lateralidade também. Exatamente. Quando o bebê está entendeu? A postura dessa cabeça... Então, quando a gente mastiga, a gente faz movimentos excêntricos e excêntricos. Exatamente. E isso, então, está acompanhado com o global dessa criança. O global. Sim, o global. Se a criança senta e está com hiperextensão de cabeça, toda essa questão, respiração, deglutição, fala, alimentação, está alterada por todas as articulações. Mas isso depende da estabilidade do pé, que vai gerar 90 graus com o joelho, que vai gerar a estabilidade do quadril e do tronco. Então, o pé, ele impacta nessa postura. Se eu estiver sentada aqui, ó, eu não vou conseguir
Então, assim, eu sou suspeita porque eu ficaria falando aqui a tarde inteira. Para mim é fascinante falar fascinante, disso. É muito legal. Ver como a criação de Deus é uma coisa perfeita, né? Assim. E o importante... E como é tão complexo que precisa de um monte de gente para conseguir entender. Uma equipe. Olha. A equipe. Eu não trabalho sozinha, trabalho de uma equipe multidisciplinar. Quando a criança chega para mim, eu também preciso encaminhar para alguns profissionais. É uma parceria mesmo, é uma equipe multidisciplinar. Isso que é importante. E o que eu chamo a atenção também das pessoas do meu time é quando a gente recebe uma criança, um bebezinho, é como você falou, eu não posso olhar esse bebê hoje. Eu tenho que olhar que ele foi me dado nas mãos uma responsabilidade de futuro. Sim. O pé, um exemplo, de um idoso... É o pé, de repente, daquele bebezinho que eu trabalhei lá no início, que eu não trabalhei o quadril dele, eu não trabalhei essa engrenagem de forma adequada. Então, é uma responsabilidade. Não é só uma questão técnica de você fazer uma especialização. Tem que ter... E não é só a criança, como a gente trabalha muito com lúdico, às vezes os pais pensam, você está brincando. Mas tudo é intencional, porque a criança aprende através da brincadeira. Sim. Muitos me perguntam, como você faz fisioterapia num bebezinho? Você vai posicionar, mas você vai... O brinquedo, a visão direciona o movimento. Para eu trabalhar o quadríceps, um glúteo de um bebê. Vai, senta e sobe. Não vai. Tem pula-pula, escorrega, tantas trampolim. Séries, não tem como, né? Não tem. Tantas séries. Tantas séries. O glúteo de um bebê. Senta e levanta para poder jogar bolinha na cesta de basquete. Exatamente. Então, você entra com a ludicidade, mas de forma intencional, com embasamento teórico todo ali. Envolvendo amor, carinho, criatividade, vínculo, o acolhimento dessas famílias, esclarecendo, porque quando você confia, o pai confia em você, ele vai entregar, a adesão é maior. Entendeu? Então, assim, é bem complexo, mas é muito interessante, gratificante. Né? E assim, tem um caso assim que você fala assim, meu Deus, chegou, achei que não ia conseguir, eu consegui? Tem, de pronto, tive vários. Desde o período da UTI, quando eu trabalhava em UTI, você vê um bebezinho recém-nascido e, assim, você reverter uma telectasia, que é um lado do pulmão que fica tudo fechado, você vê aquele bebê respirar e depois você poder posicionar, porque não, a respiratória não é só desobstruir a secreção, desobstruir o pulmão, vias aéreas, trabalhar a secreção, você tem que trabalhar de forma global. Posicionar esse paciente, ver um global atuando nessa mecânica e o mais interessante é vê-lo depois da UTI. Agora, recentemente eu tive um caso de um menino, até uma criança que tinha diagnosticado autismo e nós não conseguíamos acessá-lo, a visão, contato visual, e hoje eu consigo ver esse menino assim... passeando, indo para a praia, pisando na grama. Claro que não foi um trabalho... De um dia para o outro. E não foi só meu. Teve uma equipe, psicólogo, psicopedagoga, terapeuta ocupacional. Tudo que ele precisava. A família, parceria, aquilo que eu falei, o tripé. Família, terapeuta. Mas hoje vê-lo, assim, participando e se permitindo. Ele chegou para mim, né? Eu fui à casa dele, ele sentava no sofá com a perna toda aberta. Ele não tinha uma cadeirinha de alimentação, ele não brincava, não descia para o play, não ia à piscina. Hoje ele está aproveitando e vê-lo. Ele não andava, ele era carregado. Hoje ele anda, participa, os pais viajam, vai para o hotel fazenda, e ele participa, ele interage como todas as outras crianças. É assim, recentemente, né? Foi gratificante mais, muito, né? muito. É muito. Você fala assim, funcionou. Funcionou. E assim, eu tenho até no feed a história dessa mãe, porque ela falou que quando eu cheguei à casa dela, ela falou, igual vocês falaram, é um turbilhão, tá tudo errado, eu não vou fazer. Ela falou mesmo, tem até o depoimento aqui, essa profissional, ela mudou toda a minha vida, ela tá falando que eu tô tudo errado. E aí, quando ela passou um tempo, ela resolveu, porque ela passou por outros profissionais e não acessavam o menino, ela resolveu me dar um voto de confiança
E quando viu o resultado, assim... Ficou apaixonada Ficou por apaixonada. E o menino também. A criança tem que se sentir acolhida, né? Acolhida. Pelo profissional. Acolhida. Porque se a criança também não tiver aquela... Não, tem que ter empatia. Primeiro, assim, porque a mãe quer tudo instantâneo, quer tudo miojo, né? 3 minutos. Aí tu falou, porque a nossa vida já não é fácil, né? A nossa vida já não é fácil. Eu acho que aí também... quando surgem essas demandas... Mas é investimento. Eu acho que foi uma questão, assim, de se deparar com um diagnóstico que não é fácil. Difícil. É difícil. Foi mais vinculado a uma não aceitação mesmo. É difícil receber um diagnóstico e constatar que, assim, existe uma dificuldade. Encarar, né? O trabalho que viria. Só que, assim, eu mostrei para ela que eu não estava olhando o diagnóstico. Depois ela enxergou isso. Eu estava olhando as possibilidades que aquela criança podia, porque eu estava, assim, mostrando que o filho dela não precisava ficar preso dentro de casa numa postura inadequada. Eu estava oferecendo ele ter participação e ele estando numa postura adequada, ele ia ter condições, qualidade de vida e condições para, assim, desenvolver as habilidades que ele podia. Né? E desenvolver-se na vida. Quando ela conseguiu perceber isso, ela viu que o diagnóstico não era rótulo. O diagnóstico não é sentença, né? Não é sentença. É ponto de partida. Existe um processo, mas, assim, é um ponto de partida para você ressignificar e enxergar que existe solução. Eu costumo dizer, eu tenho vários, assim, frases que eu gosto, porque eu costumo dizer, realmente não é rótulo. Não é rótulo. Você tem que enxergar a qualidade daquela criança, a capacidade. Antigamente, antes até a CIF veio exatamente para ampliar o olhar do profissional para isso, para a gente enxergar a capacidade, a habilidade de um modo geral, que nós também temos, porque deficiência, né, a dificuldade de executar qualquer atividade, nós temos. Mas para enxergar a sua habilidade... Por que eu não faço dessa forma? Por que eu não tenho habilidade para isso? E vou estimular e vou trabalhar. Acho que isso é o que é muito importante. Muito, né? É o que dá norte, né? É o que dá norte. Ao tratamento. Hoje em dia, essa semana eu estava lendo um artigo também que fala sobre isso. Às vezes, como a funcionalidade, levar a criança para fora da clínica, entendeu? Faz com que ela estimule e ganhe os componentes musculares que você, às vezes, está trabalhando só isoladamente. Eu fui com uma criança, um parquinho. É uma menina? É uma menina, desceu, você viu? Uma rampinha. Desceu a rampa, ela desceu o degrau, subiu o degrau, ela pegava... Aí, interessante, quando ela foi pegar a florzinha, ela agachou e juntou os joelhos. Eu falei, opa, já avaliei ela ali. Uhum. Mas ela estava tão feliz e depois subindo e descendo. O que aconteceu? Quando voltou para o consultório, botei o alinhamento e comecei a trabalhar os grupos musculares que eu detectei que estavam dificultando ela de agachar sem juntar os joelhos. E assim, mas foi tão gratificante. A mãe falou que nas férias... anterior a essa, ela já era outra menina de autoestima, autoconfiança para participar do ambiente pelo fato dela não estar só dentro de um consultório. Então, assim, tudo isso é muito gratificante. Assim, para uma mãezinha que ainda está esperando um bebê. Vamos fazer o curso de preparando a chegada do bebê. E como é esse curso? Dá um spoiler aí. Dá um spoiler aí. Isso, deixa pra gente ter um Instagram, já fala tudo aí pra galera. O Instagram é facilitar_fisioterapia. E normalmente, para as mães que ainda estão grávidas, a gente ministra um curso que é pela Universidade da Família, trabalhando o casal. E como fisioterapeuta, na parte que tem as aulas de orientação de como carregar, do tami-tami, da mamadeira, a gente faz toda essa mentoria que a gente faz quando o bebê chega no consultório, que muitas das vezes não passou por esse período e foi encaminhado pelo pediatra ou viu na rede social. Porque então vem tudo como prevenção. Vem tudo como prevenção. Então tem um curso para quem está gestante. E tem aqueles que vieram indicados. Aí eles fazem um curso, já vão para intervenção. Quando já nasceu o bebê, aí a gente às vezes não passa pela intervenção, não, passa só por esse processo de orientação. Porque um bebezinho também, às vezes, 1, 2 meses, não tem por que ficar numa intervenção. Esses primeiros
meses olhar, é só orientação de como carregar. Eu vou à casa, ele passa no consultório. A avaliação é uma jornada, não é um procedimento. Sim, um dia. É uma jornada que eu entro assim numa jornada com a família de acolhimento e de orientação mesmo. Quando precisa de intervenção, sim, a gente intervém. Mas quando não, porque um bebê no primeiro mês também é um processo todo de adaptação. Para toda a família, não tolera sair de casa. É mais ou menos é um isso, processo. É um furacão dentro de casa. Ninguém está dormindo, só o bebê. Exatamente, com refluxo, então. Se tiver refluxo. Também. A minha teve, por isso que eu falei, os desafios que eu passei foram muito importantes para hoje, assim, quando uma mãe fala não dormir, não sei fazer, o bebê às vezes com refluxo não pode ficar de bruços, enfim, várias orientações. A caçula que teve. Entendeu? Teve um dia que eu falei pro meu marido, olha, pelo amor de Deus, vai lá no carro, pega bebê conforto. Vamos botar para dormir sentadinho. Que ela vai dormir no bebê conforto, que eu preciso dormir pelo menos 2 horas. Porque eles mamam, eles não fazem a mamada completa, né? Eles mamam um pouco. Então, eles querem mamar toda hora, sem falar da dor. E aí, existe uma questão que como tem refluxo, não pode botar de bruços. Mas aí, o bruços, ele trabalha todo o esfíncter, trabalha todos os componentes, vai preparando. Engraçado que essa que teve o refluxo foi a que engatinhou mais cedo e andou com 10 meses. Ela ficava de bruços? Ficava, né? Ficava. Porque provavelmente você ofereceu oportunidades para ela, sem saber. Olha, ganhou nota 10. Olha, que intuição de mãe. Ganhei estrelinha. Ganhou estrelinha. Mas isso é importante também, né? Nem tudo é perdido, nem tudo também depende de profissional. Porque, assim, é importante que passe pelo profissional, mas muitos também, assim, é o que o pessoal diz. Pelo profissional vai facilitar, né? Vai facilitar. Facilita a nossa vida, a gente não fica tentando, a gente já vai na boa. Mas também nem tudo... Você já segue o protocolo. Isso. Mas também nem tudo tem que ser, assim, problema. Né? A ideia é exatamente como vocês falaram, uma prevenção no intuito de orientar e assim dar autoridade para essa família, para essa mãe, não criar um problema. Sim. Não é que toda criança atípica tem um problema, não, é prevenção mesmo. Rosemary, Elizabeth, tô voltando assim para devagar. Elizabeth, está acabando o nosso programa. Uma pena. Foi muito bom. Porque eu fiquei imaginando um bebê malhando glúteo. Malhando glúteo. Isso é aquela coisa fofa. E assim, você deu um outro olhar, assim, abriu o olhar. Abriu um olhar pra gente. Tinha coisas que eu não tinha ideia, assim. Ai, que bom, fico feliz. Muito legal. Foi ótimo. Fico feliz. Tem uma frase que eu gosto e que eu trago como lema. Eu ouvi de um amigo meu, psicólogo, e eu trago como lema e falo para o meu time, que assim, no consultório, esse é assim, dentre missões, valores, mas essa é uma frase. É a frase de Madre Teresa de Calcutá. Ninguém pode sair da sua presença se não se tornar mais feliz ou diferente, assim, de forma positiva. Né? Então, fico feliz em conseguir ampliar o olhar para poder ajudar mães. Porque o objetivo é alcançado, o objetivo é esse, assim, você facilitar. Fazer o outro feliz, né? Ou transformá-lo de uma maneira positiva. E, assim, ampliar o olhar dessas mamães, porque no início, então, da gravidez é tão difícil. São muitas dúvidas. E que elas possam ter um profissional para se sentir acolhida e ficar mais fácil. E muito obrigada pelo convite. Foi muito bom. Foi ótimo. Compartilhar conosco essa profissão linda. Ai, que bom, que bom. Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada. Foi? Sim.